Olá, nós daremos continuidade às 3 parábolas que Jesus ensina a seus discípulos logo após ele falar sobre os últimos dias em Mateus 25. Nesse capítulo, Jesus chama seus discípulos e fala sobre os sinais que antecederiam a sua volta, a sua segunda vinda. E nós vimos já anteriormente a primeira das parábolas, que é a parábola das 10 virgens. E hoje nós vamos ver a parábola dos talentos. Se encontra em Mateus 25, versos 13 a 30. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa parábola, ela, apesar de estar seguida da parábola das 10 virgens, ela tem uma ligação muito forte. Aliás, todas elas estão juntas. Na nossa versão, você tem a separação de capítulos, você tem a separação até com título, mas originalmente isso não acontecia. Então, essa parábola, ela vem logo após a história que Jesus fala sobre as 10 virgens. E nessa parábola das 10 virgens, nós vimos que o Senhor está falando sobre estar pronto, estar preparado. Ele fala sobre o nosso caráter, como nós devemos cuidar do nosso interior, do nosso espírito, da nossa alma, das nossas emoções, para a vinda do Senhor Jesus. Como nós devemos nutrir essa expectativa, como nós devemos planejar a nossa vida de acordo com essa expectativa do nosso encontro com o Senhor, que é o nosso noivo. Então, a parábola das 10 virgens, ela fala sobre uma prontidão interior de expectativa, de espera, para o encontro com o noivo, que é Jesus. Essa parábola, ela já não fala tanto sobre a expectativa interior, mas ela fala sobre a atitude prática daquele que está esperando o Senhor. No caso, nós vemos a pessoa do dono da terra, temos os servos
e temos também os talentos e os bens. É interessante isso. O dono da terra é a tipificação do Senhor Jesus, aquele que é o dono de todas as coisas, e ele partiu e voltará. Os servos representam os discípulos de Cristo, os discípulos daquele momento, quando Jesus contou essa parábola, os 12, e mais os outros que o seguiam, e nós hoje, que somos discípulos de Cristo. E os talentos fala sobre os bens, e nós vamos falar um pouco sobre isso logo mais, aprofundando. O que nós precisamos ter em mente é que esses bens pertencem ao Senhor. Então, essa parábola, como disse R.C. Trent, eu vou ler uma citação dele. Enquanto as virgens são apresentadas como esperando pelo seu Senhor, temos aqui os servos trabalhando para ele. Há a vida espiritual interna do fiel sendo mencionada, e aqui nessa parábola, a sua ação externa. A única condição para haver uma ação externa produtiva para o reino de Deus é que a vida de Deus seja diligentemente conservada dentro do coração. Então, ressaltando isso, a importância da ligação dessas duas histórias, e uma está vinculada à outra. A primeira fala sobre o coração, sobre a vida interior, sobre o relacionamento com Jesus. A segunda fala do nosso serviço para Ele, da nossa atitude nesse momento de espera. Primeira coisa que nós vemos é que os bens ou talentos pertencem ao Senhor. E no versículo 14, isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Eu fiz uma pequena pesquisa do contexto em que Jesus conta essa história, e eu vi o seguinte: quando uma pessoa rica ela resolvia sair de casa por algum tempo, ela chamava os seus escravos, aqueles que ela tinha mais confiança, e deixava-os como seus representantes. Eles eram levantados como representantes daquela pessoa. E o dono confiava àquelas pessoas a terra, o serviço e os seus bens. Uma outra forma era uma forma que o Império Romano usava, que era um sistema de troca e empréstimo. Então, havia essas duas formas. E Jesus, ele usa essa primeira forma para exemplificar aquilo que ele espera de nós, seus discípulos. A fidelidade, eu queria que você marcasse bem essa palavra, fidelidade é a marca desses trabalhadores, é aquilo que o dono espera desses trabalhadores. Em Mateus 6:25, nós lemos: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Ou seja, o maior bem que eu e você temos na vida, é a própria vida. O Senhor nos deu vida, e a vida que Ele nos deu é para ser entregue a Ele. É como um gesto de adoração e entrega a Ele. Então, eu vou comparar muito essa parábola com Mateus 6, que fala sobre a importância de nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, nós precisamos pensar primeiramente nesse primeiro ponto. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Os bens, esses talentos, que nós vamos aprofundar logo mais, e a própria vida pertence ao Senhor. Ele é o dono de tudo. Segundo ponto que eu quero falar é que todos nós recebemos diferentes medidas. No verso 15, nós lemos:
A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Algumas pessoas confundem essa parábola com a parábola das 10 minas, que está em Lucas 19. Logo após Jesus encontrar-se com Zaqueu, ele conta essa parábola das 10 minas, que eu não vou aprofundar aqui. As duas têm pontos congruentes, mas são bastante específicas. Primeiro, porque essa parábola aqui dos talentos, Jesus está falando para os seus discípulos. E a parábola das 10 minas, Jesus está falando para toda a população que estava ali em Jericó. Em segundo lugar, essa parábola aqui, ela fala de diferentes valores, diferentes medidas. Nós temos aqui, um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. Na parábola das 10 minas, não, cada um recebe 1. Todos receberam a mesma quantidade. Está falando sobre a responsabilidade que pertence a todos. Nessa parábola aqui, há uma especificidade que traz em conta o ensino que Jesus queria dar aos seus discípulos. Então, trazendo essa informação mais geral, vamos ver o que é o talento. O talento aqui não é qualidade. A gente, às vezes, fala, o fulano tem tanto talento, é uma pessoa talentosa, é uma pessoa que tem habilidades. A parábola não está falando sobre isso. Não é sobre habilidades que o Senhor está falando, enfatizando. Um talento, ele tinha um valor monetário de mais ou menos, hoje, $1.000, segundo o comentário que eu pesquisei. Talento, na parábola, significa aquilo que Deus nos dá. O talento pertence a Ele, os valores pertencem a Ele. E Ele distribui como Ele deseja. Um recebeu 5, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. Mas o que eu quero te dizer é que um talento tinha um valor muito grande. Então, aquele que recebeu 1, ele não recebeu, de acordo com a sua capacidade, menos do que os outros. Ele recebeu o máximo que ele poderia lhe dar. Acompanha esse raciocínio comigo. G.H. Lang diz, Deus não tenta colocar um lago dentro de um balde. Eu gostei tanto dessa frase. O homem que tem uma capacidade maior de conhecimento tem um privilégio maior quanto a servir, uma responsabilidade mais pesada em ser fiel, e com recompensa mais valiosa se for vencedor. Deus faz distinção de pessoas não em relação ao amor, sim em relação ao chamado. É verdade. Não o chamado para andar com Ele, para ser discípulo, mas o chamado para cumprir a missão que Ele nos delegou. Nem todos são como o apóstolo Paulo. Nem todos, Jesus tinha 12 discípulos, nem todos eram como Pedro, Tiago e João. E nem todos se despontaram tanto como Pedro, Tiago e João, apesar de amarem Jesus. Nem todos os pregadores serão como Billy Graham, não é verdade? Então, há diferentes medidas, mas é importante a gente ter essa convicção muito clara de que aquilo que Deus nos manda fazer, aquilo que Deus nos dá como dons, como bens que pertencem a Ele, são dados de acordo com a medida que Ele conhece de nós. Ele sabe aquilo que nós temos a capacidade para fazer. Então, isso nos livra de ser invejosos, de querer o que o outro tem. Isso nos livra de nos comparar com os outros. Nós não devemos nos comparar com os outros, porque cada um recebe a sua medida e vai ser cobrado de acordo com a sua medida. Mais talentos, mais responsabilidade. Então, não é que aquele que receba menos também não tenha responsabilidade. Tem sim, de acordo com a capacidade que Deus lhe deu. Deus é
altamente justo, amém, amados? E Ele nunca vai nos cobrar algo que Ele mesmo já não tenha provido. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 8 a 11, para aprofundar um pouco essa questão, diz assim: a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. A outro, operação de milagres, de maravilhas, e a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, a outro a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E é lindo esse texto que fala sobre o corpo de Cristo. Nós somos vários, nós somos diferentes e nós nos completamos, assim como os órgãos do nosso corpo. Há órgãos que são mais vitais do que outros, mas todos são importantes, todos têm o seu valor. Então, uma citação também do Danilo Figueira, aliás, fica a dica, nós temos feito um estudo maravilhoso desse livro, Liderança Acima da Média, com os pastores Lúcia e Heloísa, toda segunda-feira, #fica a dica, quem quiser participar, toda segunda-feira, às 8 horas. Depois a gente coloca aqui o link, o contato para você receber. Maravilhoso esse estudo. E o Danilo Figueira, ele diz: que medida de fé o Senhor me deu? Sim, porque em sua soberania Ele nos fez com capacidades diferentes, ainda que eventualmente estejamos cumprindo funções semelhantes. Se é verdade que, de uma forma geral, estamos produzindo aquém do nosso potencial particular, é verdade também que, se tentarmos ir além da nossa capacidade, terminaremos decepcionados. E há muitas pessoas que, às vezes, ficam decepcionadas porque elas gostariam de ser usadas de uma forma que talvez Deus não as tenha chamado. E deixam passar as oportunidades preciosas de servir a Deus com os talentos que Ele deu. Mateus 6, 26 e 27 diz: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Amados, quem sabe da nossa vida, quem tem o cuidado com a nossa vida é o Senhor. E nós, como servos que o amamos, que o servimos, nós precisamos estar muito ligados àquilo que Ele nos orienta, ao chamado, não só geral, de o amar, de falar do amor dEle, de manifestar a graça, o evangelho, a fé. Isso é um chamado para todos, fazer discípulos. Mas também o chamado específico, aquilo pelo qual o Senhor nos deu talentos e também habilidades específicas. Porque as habilidades, elas acabam vindo junto com os talentos. Os talentos o Senhor nos dá e as habilidades são desenvolvidas na nossa vida, porque as habilidades também vêm do Senhor. Mas elas são desenvolvidas para podermos potencializar o chamado que Deus nos deu. Amém, queridos? Terceira coisa que nós vemos nesse texto, terceira lição, terceiro tópico: no reino de Deus, aquilo que é usado multiplica, mas o que não é usado é perdido, se perde. E nós vamos ver isso nos versos 16 a 18. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos.
Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Granjear aqui significa negociar. Então, aqueles que tinham mais talentos, 2 e 5, negociaram, ou seja, eles usaram os seus talentos, que não eram deles propriamente, que eram do seu senhor, e eles multiplicaram esses talentos. Aquele que só tinha 1, escondeu. Olha só que atitude terrível que ele teve. Em Eclesiastes 9:10 diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Nós precisamos crescer, amados. E para crescer, nós precisamos exercitar. Nós precisamos exercitar a fé. Se você quer ser uma pessoa de fé, você tem que exercitar a sua fé. Se você quer ser conhecida como uma pessoa que ama, você precisa exercitar o amor. Porque nós já recebemos, mas nós precisamos exercitar. Então, algumas perguntas que nós precisamos fazer. Nós estamos chegando ao final de um ano bastante atípico, não é verdade? Tem pessoas falando que 2020 não devia nem sido contado no calendário, nem como ano de aniversário, porque praticamente a gente não viveu esse ano como as pessoas tinham expectativa. Bom, isso é o que a gente ouve aí fora. Mas eu tenho uma pergunta para você, que nós precisamos fazer sempre nesses períodos de fechamento de ciclo, fechamento de ano, fechamento de mês, fechamento de um tempo que você se determinou a agir. Eu tenho crescido na graça. A minha esperança hoje, ela está mais firme e real do que ano passado, do que mês passado, do que semana passada. Eu tenho amadurecido nas minhas atitudes. Eu hoje sou uma pessoa mais madura do que já fui? Ou eu continuo sendo a mesma pessoa pirracenta, cheia de meninices, adulto com atitudes de adolescentes? Será que eu estou crescendo emocionalmente? A minha influência espiritual e os meus resultados têm se multiplicado? Eu tenho crescido em amor? São perguntas que precisam estar no nosso coração e nós precisamos responder a essas perguntas e pedir ao Espírito Santo que nos sonde para mostrar áreas da nossa vida em que nós talvez tenhamos enterrado os nossos talentos. Porque, às vezes, nós investimos, nós acreditamos e exercemos o talento em algumas áreas e deixamos de exercer em outras. Enterrar o talento é ter uma visão errada a respeito de Deus, do seu propósito. Aquele homem, ele diz no texto mais adiante que o Senhor era injusto. Ele cobrava aquilo que ele não semeou, e por isso ele teve medo. Ou seja, ele não tinha nem a revelação do amor de Deus por ele. Ele tinha uma relação distanciada daquele homem que era o dono de tudo. Então, esconder-se é viver somente para si mesmo. Esconder o talento é esconder a própria vida, é enterrar a sua própria vida, a sua capacidade. Tantas pessoas que nós podemos abençoar durante a nossa vida, nós podemos orar, nós podemos contribuir para que essas pessoas sejam pessoas melhores. E se nós vivemos somente para os nossos sonhos, para as nossas conquistas pessoais, num egoísmo absurdo, nós estamos escondendo talentos. É deixar de abençoar, é esquivar-se de ser usado por Deus. Aí você pode falar, mas eu não tenho livre-arbítrio? Eu tenho livre-arbítrio.
Pois é, você tem a liberdade de escolha, mas que a minha liberdade de escolha, que a sua liberdade de escolha, seja bem orientada. A nossa liberdade de escolha, ela precisa ser para o Senhor com a seguinte resposta: sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A nossa liberdade de escolha é para dizer sim ao Senhor, e não ao pecado, e não a Satanás e seus demônios, e não ao mundo, não à maldade, e sim à bondade, sim ao amor, não ao ódio, à raiva, à inveja, e sim à contribuição, à generosidade. A nossa liberdade de escolha, ela precisa ser bem orientada também. Então, em Lucas 6, 35 a 38 diz: amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. Sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Olha o que Jesus está falando em outro momento. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis, não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-á. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vocês deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. O Senhor está ensinando, e o ensinamento dele é o mesmo em todo o Evangelho. Sejam despojados, entreguem a sua vida, não retenha a fé, não retenha o amor, não retenha os bens, não retenha, mas seja generoso, seja misericordioso. O quarto ponto que nós aprendemos é que um dia a fatura chega. É verdade, a fatura chega. Nós vemos nos versos 19 a 23, muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5. E aí o Senhor diz: bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Aquele que tinha 2 também trouxe mais 2 e recebeu também essa palavra: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eles estão prestando contas da vida, e chegará um dia em que nós estaremos face a face com o Senhor, prestando contas das nossas escolhas, da nossa vida. É verdade. Mas que bom se a gente puder ir acertando essa fatura, não é verdade? Você não precisa deixá-la crescer para acertar no final. Tem gente que só pensa disso no final da vida, que um dia vai prestar contas a Deus. Mas pode ser que esse dia seja hoje, seja amanhã. E por que não agora? Por que nós não aproveitamos essa mensagem, aproveitamos esse momento, esse final de ano, para colocar nossa vida diante do Senhor e prestar contas da nossa vida a Ele? Outra coisa que nós vemos é que, ainda nesse ponto, que um dia a fatura chega, é quando o Senhor fala para aquele que foi negligente e escondeu o talento. O Senhor fala para ele: tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10, no versículo 28. Olha só, aquele talento que ele tinha, que ele escondeu, que ele enterrou, ele não quis ser usado por Deus, ele não quis abençoar as pessoas, até aquilo que ele tinha, que ele achava que era dele, não era, porque nós vimos no início dessa mensagem que o talento pertence ao Senhor, lhe foi tirado. Em Lucas 12, 16 a 21, o Senhor também conta a seguinte história.
A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens. Direi à minha alma: alma, tens um depósito, muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco! Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Eu não quero ouvir essa palavra do Senhor. Eu não quero ouvir do Senhor que eu desperdicei a minha vida entesourando para mim. Isso é algo que me dá muito temor no meu coração. E nós precisamos realmente pensar: como está a minha fatura? Eu estou devendo ao Senhor? Eu estou devendo ao meu irmão? Não estou falando de dever dinheiro. Se tiver devendo dinheiro, tem que acertar também. Mas eu estou falando de dever o amor, dever a bênção. A unção que Deus derramou sobre nós para que nós abençoássemos as pessoas. Eu estou retendo os valores que Deus tem me dado para abençoar na casa dele, para abençoar missionários nas missões. Eu estou retendo a minha vida. Eu estou enterrando os meus talentos ou eu estou multiplicando aquilo que Deus me deu para fazer para ele? Conclusão: o nosso maior bem, o nosso maior talento dado por Deus é a vida. Use-a ou perca. Eu vou repetir essa frase, que eu creio que foi inspirada por Deus. O nosso maior bem é a vida. Use-a ou perca. Mateus 25, 29 diz: a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos refletir sobre essa mensagem. Vamos realmente buscar o Senhor e derramar o nosso coração, a nossa vida diante dele, agradecendo pelo talento maior que ele nos deu, que é a vida. E para terminar, eu quero dizer algumas coisas. Primeiro, estamos mais próximos da volta de Jesus hoje do que no início. Eu falei isso quando falei sobre a parábola dos 10 virgens e vou continuar falando isso na próxima. O servo não enterrou o talento porque ele só tinha um talento, mas porque ele era negligente. Que sejamos achados servindo a Deus no limite máximo da nossa capacidade, para que quando ele voltar, possamos receber a sua recompensa, porque há recompensa, há galardão, e esse galardão é eterno. E eu me lembrei muito dessa frase, bastante conhecida, do apóstolo, pastor Melvin Uber, pai do pastor Abe Uber, que diz: só temos uma vida, e ela logo passará. Somente o que fizermos por Cristo permanecerá. Eu quero terminar com essa palavra. Só temos uma vida e ela logo passará. Somente o que fizermos por Cristo permanecerá. Eu gostaria de orar com você agora. Deus, muito obrigada por essa mensagem. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra que vem ao nosso coração
e que fala tão profundamente a cada um de nós. Deus, que o Senhor esteja desatando nós, desatando correntes e amarras nos nossos corações, nos nossos pés, nas nossas mãos, para que possamos servi-lo e servi-lo com qualidade. Senhor, que possamos ser fiéis ao Senhor do nosso coração, mas que possamos ser fiéis também nas nossas atitudes, na capacitação que o Senhor nos deu para servi-lo, não na nossa própria força, não na força do nosso braço, mas dando o melhor, que é a própria vida para Ti. Cada minuto da nossa respiração, cada segundo do nosso viver, que seja entregue ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Eu creio que Deus falou ao seu coração nessa mensagem, como falou ao meu. E nós temos aqui um link de contato, você pode entrar em contato conosco, você que quer seguir essa caminhada linda com Jesus, você que está procurando uma família espiritual, nós estamos aqui também para você. Entre em contato conosco aqui embaixo, tem o contato. E eu vou pedir também que você marque o que você achou dessa mensagem, dê um feedback, escreve aqui embaixo se você foi abençoado, o que Deus falou para você. E também curte, compartilha, seja inscrito no nosso canal. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana de muita vitória. Amém.